estilosas e estilosos. Bem-vindos ao Estilo Feminino, o podcast da mulher moderna. Aqui você encontra conversas inspiradoras. Toda terça às 19 horas, um novo episódio com convidados especiais. Hoje temos a honra de receber a doutora Ana Carolina, dermatologista, que vai revelar segredos essenciais para uma pele saudável e radiante. Já deixe seu like, comente e compartilhe esse conteúdo com quem gosta de beleza e bem-estar. O Estilo Feminino é gravado no estúdio da Business Cariri e tem produção do Cariri Insights. Além do YouTube, você pode ouvir esse episódio nas principais plataformas de podcasts. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Seja bem-vinda, doutora Ana Carolina. Olá, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Evelina. É uma honra estar aqui com você, que já conheço, e que também consumo o seu conteúdo e gosto demais. Para falar de um assunto. É um prazer enorme ter você gosto aqui tanto. com a gente. Muito obrigada. Eu também acompanho o seu trabalho, sou fã do seu trabalho e não poderia deixar de ter você aqui como convidada para esse primeiro episódio. Ok. Mas então vamos bater um papo sobre os cuidados com a pele, doutora. A gente sabe que os cuidados com a pele, aliás, a saúde da pele, ela impacta diretamente na autoestima, principalmente da mulher. Então, esse impacto que a saúde da pele causa na autoestima, como você vê isso? De que forma é que a gente pode passar esse start para uma mulher, para que ela tenha uma pele mais saudável, e aí ela, com esse autoconhecimento que você passa, porque é um autoconhecimento, Sim. ela passe a ter uma autoestima mais elevada e seja mais autoconfiante. Gente, cuidar da pele é uma questão de um hábito e também, como você falou, faz a gente se sentir muito melhor, né? Nossa autoestima fica mais em cima. Os cuidados com a pele, numa rotina de skincare, como muita gente fala, eu sempre explico para os pacientes que não é para ser uma rotina complicada. Na verdade, vou falar só de cuidados por enquanto, assim, cuidados voltados realmente para a pele. São cuidados simples, como, por exemplo, higienizar todos os dias, então, lavar com sabonete adequado de manhã e de noite, usar o protetor solar, que tem uma importância enorme, não só para evitar manchas de sol, mas também envelhecimento precoce e câncer de pele. E também a nossa pele exige uma hidratação. Afinal, quando o tempo vai passando, a gente vai perdendo, além de colágeno e elastina, a gente perde muita água nas nossas células e a pele vai ficando mais desidratada. Mas mesmo peles muito jovens também precisam de hidratação. Mas eu muito explico para muitos pacientes, né, os meus pacientes no consultório, que esse cuidado com a pele está muito relacionado com o nosso autocuidado. E eu não estou falando só de pele. Eu sempre falo muito da importância da gente tentar ter um estilo de vida mais saudável. Mas cuidado com a alimentação, cuidado com a hidratação, não só a hidratação de passar creme no rosto, mas também ingerir água. Hoje todo mundo anda com a garrafinha, né? E eu sempre falo que o objetivo daquela garrafinha não é nem água fácil. É como se a gente tivesse uma oportunidade de medir o nosso consumo ao longo do dia. E também, além de uma alimentação saudável e hidratação, se proteger realmente do sol, como eu já falei, não só com proteção, mas também evitar aqueles horários onde a radiação solar, principalmente no Nordeste, é mais intensa, gerenciar a questão do estresse, evitar tabagismo, moderar o consumo de álcool, dormir bem. Realmente todos esses fatores que geram não só qualidade de pele, mas uma melhora de qualidade de vida. E isso, com certeza, vai refletir na pele. Doutora, e você falou aí sobre hidratação e colocou a questão do creme, né? A gente sabe que existe um mito, onde muita gente acredita que a hidratação da pele oleosa não deve ser usado creme, não é isso? Isso, na verdade isso é um mito mesmo. Então assim, todas as peles precisam de hidratação, desde pele oleosa a uma pele ressecada, mas é porque muitas vezes as pessoas associam pele oleosa ou hidratante a óleo. E na verdade a hidratação está muito relacionado com água. Claro que a gente não vai conseguir hidratar a pele passando água no rosto. Precisa de um veículo, né, que a gente chama de uma certa quantidade, vamos dizer, de óleo, porque as membranas da gente são lipofílicas, né? Mas mesmo a pele oleosa, ela precisa de hidratação. E o que é que acontece muitas vezes? A gente tem paciente de pele oleosa, principalmente na adolescência, que às vezes precisa tratar acne ou manchas, ou enfim, tem alguma outra questão com a pele.
E aí, muitas vezes, você prescreve hidratante e o paciente diz, mas minha pele já é tão oleosa, né? E eu sempre falo isso, está relacionado com água e não com óleo. E as peles secas, ninguém discute que, de fato, precisam de uma quantidade maior, tanto de água como de óleo, para realmente promover uma hidratação mais intensa. O que vai mudar de um paciente para outro é o tipo de hidratante que você vai oferecer, que é essa misturazinha óleo-água, né? Uma paciente mais seca precisa um pouquinho mais de óleo, uma paciente com uma pele oleosa, pouquinho óleo mais água, mas isso é fundamental para dar resistência à pele e também deixar ela mais bonita. Bom saber. Doutora, e com relação a fator de proteção solar, o que é que você indica? Porque tem pessoas que acham que o filtro solar 60, quanto maior o fator de proteção, ele realmente é melhor. Isso faz sentido? Vamos lá, em parte, não é uma verdade absoluta. Quando a gente vai prescrever um protetor solar hoje para o paciente, a gente tem uma gama enorme. Aliás, se um paciente for na farmácia, vai ver muita coisa em relação à fotoproteção. E muitas vezes o que o paciente se depara só em escolher é o fotoprotetor, ou o FPS, desculpa, ou se tem cor ou não, mas na verdade tem outros fatores, né, que interferem nesse protetor solar, no ideal para cada tipo de pele. Por exemplo, hoje se eu tenho um paciente de pele muito clara, claro que eu vou querer um fator de proteção um pouco maior, mas a diferença, por exemplo, de um 60 para um 90 é muito pequena, geralmente essa diferença. Por isso que a gente não prescreve de rotina o fator 99, por exemplo, que é o máximo que se tem. Como é que a gente escolhe um protetor solar? Sempre que o paciente vai para o consultório, eu vejo o tipo de pele. É uma pele seca, oleosa, uma pele sensível, é uma pele mista, que às vezes é oleosa no centro, mas tem as laterais um pouco mais ressecadas. Então, a gente vai querer, em geral, um protetor que a gente chama de Oil Control, porque ele tem controle de oleosidade e não dá aquela sensação de pele pegajosa. Todos os protetores solares, eles também vêm com proteção contra raios UVB, que é o que a gente chama de FPS, e UVA, que é o PPD, que aqui se refere a essa proteção contra o UVA. Só que o FPS é o que ficou conhecido. Mas esses dois são muito importantes a gente avaliar quando vai prescrever para o paciente, porque os dois, tanto a radiação solar UVB como a UVA, geram envelhecimento precoce, câncer de pele e manchas solares que a gente não quer. Mas o que a gente mais leva em consideração não é só o FPS, é realmente o tipo de pele e também os hábitos de exposição. Quando eu atendo alguém que se expõe mais, a tendência é a gente, mesmo com diferença pequena, prescreva um FPS um pouco maior. Ah, entendi. Mas então aquela história de que todo fator se resume em 30. Isso faz sentido? Não, hoje não. Principalmente porque a gente, com o processo de envelhecimento, a população envelhecendo, a gente vai usar protetor por muito mais tempo. É normal que a gente se exponha a radiações solares, né, intensas ao longo do tempo, porque a gente mora, por exemplo, na região Nordeste. E hoje a gente vê que tem até, isso não é um consenso, mas tem até publicações que falam que FPS um pouco maior, até como se tivesse uma durabilidade um pouco maior na pele. E nem todo mundo consegue reaplicar com a frequência correta, que seria idealmente a cada 3 horas. E esse FPS, ao longo de anos, pode sim fazer diferença. Tanto que a maioria dos protetores, né, as indústrias hoje tem protetores 50, 60, 70, 80. A grande maioria fica entre 50 e 80. Então, hoje, isso que a maioria se resume para 30, já foi. Ah, bom saber. E a questão daquele protetor para repor, que ele é em pó? Funciona realmente? Gente, o protetor em pó, ele sozinho não funciona. Porque geralmente, quando a gente coloca o pó, a gente colocou com esponjinha, tendendo a ter uma pequena quantidade, não uma cobertura maior da pele, ou aplicando com pincel. Que é que eu recomendo geralmente? Quando for colocar um protetor solar, escolha um em creme ou gel creme ou uma loção, né, que são as principais apresentações, e depois use um protetor com cor em pó, mais para selar, mais para deixar a pele mais bonita e dar aquela apresentação melhor, mas só o pó para proteção não vai. E o skincare, ele deve conter a vitamina C? Gente, a rotina de skincare, que é a rotina de cuidados, é o que a maioria dos pacientes vai para o consultório realmente buscar. E eu sempre explico que essa rotina ela é importante, até afinal de contas a gente só costuma fazer bem o que a gente faz todos os dias e ela não é para ser uma rotina complicada. Então, o que é que eu falo muitas vezes que é o beabá da pele, né? O feijão com arroz. Lavar com sabonete adequado para o seu tipo de pele. Uma pele mais oleosa, eu quero um sabonete que desengordure um pouco mais. Depois, aplicar um hidratante, que aí eu vou falar da vitamina C depois. E, por último, o protetor solar. À noite, eu sempre falo a mesma coisa. Repete esse skincare da manhã sem colocar protetor solar, né? Porque não temos o sol à noite.
A vitamina C. A vitamina C, ela ficou assim, popular, né, muito conhecida, porque, de fato, ela é um agente antioxidante, então ajuda no processo de combater os radicais livres e retardar o processo de envelhecimento. E a vitamina C ajuda a uniformizar também um pouco o tom da pele. Por isso que ela ficou tão popular, porque realmente ela tem sua função. Mas todo mundo precisa? Não, hoje a gente tem uma série de outros antioxidantes que são excelentes, inclusive, assim, em relação à vitamina C, ela pode piorar uma acne. Então, às vezes eu atendo pacientes com acne da mulher adulta e aí na minha rotina de skincare, preferencialmente não vai ter uma vitamina C como anti-idade, mas ele realmente é um ativo poderoso e é um ativo que ajuda também no processo de rejuvenescimento da pele e estímulo de colágeno, só que de forma muito superficial. Bom saber. Doutora, aí, mudando um pouquinho de assunto, fala pra gente quem é a doutora Ana Carolina Cruz. Ai, gente. Ana Carolina é uma sonhadora. Eu tenho 19 anos de formada, sou natural de Potengi, Ceará, que é uma cidadezinha pequena, 100 quilômetros daqui. E eu fiz medicina em Recife, depois fiz dermatologia em Fortaleza. E eu voltei para a minha região, que realmente era um sonho de estar aqui. Eu já tinha meu esposo que morava na região, e isso facilitou também a minha volta por conta da minha família. E Ana Carolina parou no Juazeiro por quê? Eu tenho uma filha que as minhas seguidoras, a maioria já conhece, que ela tem paralisia cerebral, ela nasceu prematura e teve complicações graves. E eu já tinha terminado dermatologia nessa época, mas eu resolvi colocar um consultório no Juazeiro porque ela precisava de assistência, né, de terapias, e isso me fez mudar para cá. Até então eu trabalhava na minha cidade, trabalhava em Campos Sales, que é uma cidade também perto, que eu gosto muito, mas a minha vinda no Juazeiro e a minha vida dermatológica para cá se deve muito à Laura, né, que hoje realmente ela fez mudar e ressignificar muita coisa. Ela é uma linda, eu acompanho o seu conteúdo e vejo. Isso. E aí, depois que a Ana Carolina veio para cá, né, eu acabei deixando que eu fui muito tempo, concursada de prefeitura, eu trabalhei em PSF vários anos, trabalhei em emergência de hospitais Potengi e Araripe por muitos anos e gostava muito, mas hoje eu me sinto, assim, mais realizada na minha profissão, por atender a minha especialidade, que realmente é uma paixão, né, tanto a dermatologia como a cirurgia dermatológica, que é um braço da dermatologia. E a cirurgia dermatológica, ela engloba não só as doenças clínicas, mas também é onde a gente faz todos os procedimentos, né? Não só os procedimentos estéticos, mas os procedimentos cirúrgicos, como retirada de sinais, como, por exemplo, tumores de pele, e cirurgias, né, para retirada de câncer de pele, dentre outras coisas. Muito bem. Bonita história a sua, doutora. Mas lembrando que eu também falei da Laura, que foi um dos motivos de me fazer vir para Juazeiro, mas eu tenho 2 filhas, né? A Maria Luísa, ela tem 15 anos, é uma adolescente linda, quer fazer medicina também. E tem a Laurinha hoje com 9, que vocês já conhecem mais, porque a adolescente não gosta muito de aparecer. Então ela vocês acabam não vendo nas redes sociais, porque quem é mãe sabe que com 15 anos uma foto verdade. Não é algo fácil. Mas então vamos falar um pouquinho mais, doutora, sobre a questão de pele. Para detectar que uma pele é oleosa, é preciso passar por dermatologista? Tem como detectar se essa pele é oleosa sem ter passado por dermatologista, sem ter passado pela consulta? Sim, é possível. Quando os pacientes vão para o consultório, muitas vezes eu ensino, eu oriento, na verdade, como eles podem classificar a própria pele e como tratar também em casa. Porque o que acontece? Às vezes o paciente tem uma pele super oleosa, mas acabou de lavar e entrou para a consulta. Então não dá nem para eu perceber isso. Então os pacientes às vezes chegam na consulta e falam: doutora, qual é o meu tipo de pele? E aí eu oriento, né? Você acorda com aquela pele que você passa o dedo e já sente brilhando? Ou sente aquela sensação pegajosa de oleosidade ao longo do dia? Você tem uma pele oleosa. Pele normal, zero reclamação. E tem uma pele seca, que geralmente é uma pele que craquela um pouco mais, o paciente sente a pele meio que, às vezes eu até escuto das pessoas, minha pele parece que está repuxando, doutora, pela questão do ressecamento. E existe também uma classificação que a gente chama de pele sensível ou sensibilizada, que às vezes nem é oleosa nem é seca, mas é aquele paciente que tem muita sensibilidade aos dermocosméticos. Eu vou colocar uma vitamina C, meu rosto arde. Às vezes eu vou colocar um protetor solar e meu rosto arde.
ou porque ela já tem uma pele sensível, ou porque foi sensibilizada por algum tratamento ou alguma doença realmente que acometa a pele. Geralmente quem faz Roacutan tem isso, né, doutora? Isso, Desenvolve. muito comum. Roacutan é um remédio que a gente usa principalmente para tratar a acne nodular, que são aquelas acnes mais graves, mais profundas. E um efeito colateral que eu falo que acontece em 100% dos pacientes é a questão do ressecamento e da sensibilidade. Então, eu já tomei Roacutan, eu tive acne mais grave quando eu era adolescente e isso estendeu para a idade adulta. E a gente realmente precisa de um hidratante poderoso. Eu falo que precisa realmente ser bem escolhido para hidratar não só a pele, mas como as mucosas, como o lábio, o nariz e até mesmo a mucosa ocular. Mas hoje é mais difícil as pessoas reclamarem do olho, porque a dose do Roacutan hoje é mais baixa do que o que a gente fazia há 19 anos atrás, quando eu me formei. Verdade. Eu também usei, doutora, Roacutan na fase adulta, mas eu só consegui usar 3 meses, Sim, porque desequilibrou todas as minhas taxas, então eu tive que parar. olha isso. Não é a rotina, viu? A Não, maioria não altera, mas a gente precisa fazer verdade. esse acompanhamento de perto. É um remédio que ele é poderoso para tratar a acne, como a Eveline também já citou, mas é um remédio que a gente não pode assim, desgrudar do paciente. Ele precisa ter uma rotina de exames e de visitas ao consultório para não ter nenhuma intercorrência. Verdade. E assim, doutora, muita gente pergunta, até com aquela entrevista que a gente fez lá no seu consultório, mas o que tem a ver a pele com a imagem? Por que buscar saber sobre a imagem? É, trazendo para o meu tema, né, como consultora de Sim. imagem. E aí a gente sabe que não tem como dissociar uma boa imagem da saúde. Se você não tem saúde, uma pele saudável, você não tem uma boa imagem, Verdade, não é isso? concordo com você, Por verdade. isso que é importante esses cuidados de skincare, a hidratação da pele, em alguns casos a vitamina C. Isso. E aí tem um tema que muitas mulheres hoje querem saber e têm muito interesse, a questão da harmonização facial. Gente, a harmonização facial, para quem não entende o que exatamente significa, ele foi um termo usado para quando o dermatologista ou outro profissional da área da saúde usa ácido hialurônico, né, em pontos estratégicos do rosto, para melhorar tanto a questão do embelezamento, vamos dizer assim, para realçar alguns pontos positivos do paciente ou para rejuvenescer. Só que hoje eu nem gosto tanto desse termo harmonização facial, porque parece, tem pacientes até que falam, ah, doutora, fulano está muito harmonizada, porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam muito parecidas, e hoje é uma crítica que se faz a isso, parece que as pessoas estão replicadas, uma mandíbula muito marcada, um queixo muito pontudo e triangular, no caso Verdade. das mulheres, uma ponta de nariz muito levantado, um arqueamento de sobrancelha importante, e uma maçã do rosto também muito proeminente. O ácido hialurônico ele é um aliado realmente no processo tanto né, em prol do rejuvenescimento como do embelezamento, mas a harmonização facial hoje eu acho até que mudou um pouco de figura esse termo, porque parece que as pessoas estão, sabe, ficando meio caricaturadas e a gente tem que fugir um pouco disso, pelo menos é a minha opinião. Então, quando você falou da questão da imagem, eu acho que a importância muito grande é a gente ter uma qualidade de pele. Claro que eu não estou desmerecendo o preenchimento com ácido hialurônico, até porque eu realmente acho que vale muito a pena, mas sem excessos, sem exageros, sem muitos volumes de uma vez só. Então, hoje, quando o paciente chega no consultório, doutora, que é uma harmonização facial, eu tenho vontade de fazer uma harmonização facial, ou chega dizendo as queixas, né, que normalmente as incomodam, é mais mulher do que homem, por isso que eu estou falando as incomodam, mas eu atendo muitos homens também. Então eu falo que hoje eu trato isso como um conjunto de procedimentos que a gente faz para realçar a sua beleza, dentro do que faz sentido para você e de forma individualizada, né? Não precisa todo mundo ter aqueles aspectos, como eu já falei, de traços tão marcados assim, né? É uma opinião sobre esse assunto. Verdade. Doutora, e qual a diferença do Botox para o Botox Full Face? Quem deve fazer o Botox Full Face? Gente, o Botox, ou toxina botulínica, o Botox é o mais conhecido no mercado, ele age, para quem também não fez e não sabe bem, ele age paralisando ou reduzindo a força dos nossos músculos. Então, quando a gente tem ruguinha na testa, que a gente aplica o Botox, o que é que faz? O Botox, ele dá uma relaxada naquela musculatura para que a gente continue falando, ó, meu Botox está em dia. Eu quero me movimentar e mexer, mas não quero ficar parada, mas ele reduz as ruguinhas e o mais clássico é o do terço superior,
onde pega as ruguinhas em torno dos olhos, né, que são os famosos pés de galinha, mas também as ruguinhas da testa e para evitar carinha de bravo. Lembrando que Botox não é só tratar ruga, ele melhora de fato a qualidade de pele. E o Botox Full Face? O que é isso? O Botox Full Face é quando a gente trata tanto a parte superior, como também a gente trata essa linha da mandíbula e pescoço. E hoje é algo que eu recomendo para praticamente todos os pacientes. Por quê? Porque a gente tem um músculo aqui no nosso pescoço que chama platisma, e esse músculo acaba puxando muito nossa pele para baixo. E aí, quando a gente não faz botox, não vou nem dizer quando não faz, quando a gente faz, esse músculo relaxa e evita que a gente marque muito essa região. Porque aí esse músculo puxando para baixo acentua a flacidez da região do pescoço, que é outro cuidado que a gente tem também no consultório em tratar. Doutora, e eu já ouvi algumas pessoas comentarem que fizeram botox e estão deixando de fazer porque o botox vicia a pele. Que quando menos espera, a pessoa está com um aspecto mais envelhecido. Isso faz sentido? Não, gente, não faz. Muitas pessoas perguntam isso, eu acho pertinente, né, essa pergunta, mas na verdade o que eu explico é assim: você faz o botox, você vai ficar lá com alguns meses meio como se fosse a cronologia, o cronômetro parado para sua pele, tá lá mais rejuvenescida. Você parou de fazer o botox, esse cronômetro ele dispara de novo. Então você segue de onde você parou. Ana, se eu não fizer mais, o que é que acontece? Eu falo que o vício do botox é porque a gente acaba querendo fazer tudo que é bom, né? Se você tá com roupa boa, legal, tá com cabelo legal, você não quer voltar pro que você tinha antes. Então, se você tem ruga e elas as incomodam, se você parar de fazer o botox, aí eu acho que você vai querer fazer de novo porque as ruguinhas vão incomodar. Mas assim, viciar a pele, não. E o bioestimulador de colágeno? O bioestimulador de colágeno, ele é também um aliado contra, vamos dizer assim, para retardar o processo de envelhecimento. E eu gosto muito dos bioestimuladores, existem vários, né, bioestimuladores diferentes, mas eu gosto muito deles porque eles não mudam seu formato de rosto em geral. O que é que um bioestimulador faz? A gente injeta aquela substância na pele, os mais conhecidos são o ácido polilático a hidroxiapatita de cálcio, mas existem outros também no mercado. O que é que eles fazem? Eles dão mais firmeza à pele, como se desse uma contraída para dar aquela subidinha que todo mundo olha no espelho quando tem mais de 35 anos, né? A gente às vezes não olha no espelho e diz, nossa, eu queria dar aquela subidinha no rosto. Então esse é o papel do bioestimulador, dar mais firmeza e qualidade de pele. Por que a gente precisa isso quando a gente quer tratar? Porque nós somos, eu até brinco no consultório, um potinho de colágeno até 25, 30 anos. Quando esse tempo vai passando, a gente vai perdendo esse colágeno mês a mês. E aí, depois dos 40, eu que já tenho mais de 40, sinto muito isso na pele, a gente vai sentindo, nossa, o colágeno vai embora, o colágeno e a elastina estão sumindo. E aí o bioestimulador vem para ajudar a nossa pele a produzir o colágeno e a elastina, que ela já não produziria espontaneamente se a gente não fizesse nenhum procedimento. Resumindo, ele dá firmeza e sustentação à pele. Então, ele complementa muito bem a toxina botulínica. Isso, aí eu gosto muito da palavra que você usou, são tratamentos que se complementam. Às vezes, quando os pacientes vão para o consultório, numa fase inicial, que não estão adaptados ainda a fazerem procedimentos, às vezes até perguntam, mas é melhor começar pelo Botox ou para o bioestimulador? Eu falo que o Botox melhora muito essa região e o bioestimulador da metade do rosto para baixo, a gente pode fazer bioestimulador em pescoço, porque a flacidez do pescoço passa muitas vezes a incomodar. Ele também pode ser feito em colo, mão, braços, para melhorar a firmeza, abdômen, coxas, bumbum. Que legal, não sabia. Qualquer lugar que a gente só. queira dar mais firmeza à pele, o bioestimulador se encaixa. O que a gente tem que tomar cuidado, né, como vamos dizer assim, que para nós que fazemos esse procedimento, é de escolher o melhor bioestimulador para aquele tipo de pele específico e o melhor bioestimulador dependendo do formato do rosto do paciente. Porque, como eu falei anteriormente, o bioestimulador não é um produto só. Existem várias opções no mercado, inclusive estímulos de colágeno tecnológicos, com lasers, ultrassom microfocados, que ajudam também a dar sustentação. Então, aí, tanto o Botox quanto o bioestimulador, eles dão sustentação. E no caso do Botox, ele também faz o papel de levantar o olhar? Sim. Já que é feito nesse terço superior? Isso. Aí a gente vai explicar melhor.
O Botox, ele não é muito para sustentação, ele é para suavizar a ruga e melhorar a qualidade de pele. Então, a gente fala muito da modulação da qualidade de pele. Existem até hoje artigos científicos mostrando gêmeos univitelinos, um gêmeo fez Botox ao longo de anos e foram acompanhados, e outro gêmeo que não fez, univitelinos, e é mostrando a diferença na qualidade de pele de quem fez Botox. Por isso que a gente fala tanto que o Botox ele é preventivo. Por que preventivo? Porque quando a gente começa a ter mais expressão que passa a incomodar, você olha no espelho e diz, nossa, essa ruguinha tá me incomodando. A gente faz o Botox para suavizar, mas ele suaviza a ruga, mas ele melhora a qualidade de pele. E a gente tem vários músculos, né, em torno dos olhos e na testa, que é a região frontal. Aí a gente pode usar o Botox a favor das mulheres, por exemplo, para dar uma arqueadinha na sobrancelha e abrir o olhar. E a maioria gosta muito, eu também gosto muito, tomando cuidado para não diabolizar, que às vezes a gente vê aquela sobrancelha, eu brinco, lá vem malévola, e aí isso não é tão legal, mas a gente vai respeitando também quem gosta e tá tudo bem. Aquela sobrancelha estereotipada. Isso, a gente tenta um pouco evitar realmente isso, mas consegue dar aquela, eu às vezes até falo para os pacientes, sabe aquela levantadinha que melhora a flacidez da pálpebra superior? E isso, em geral, as mulheres querem. E por que eu estou falando de mulher? Porque, de fato, a beleza feminina é diferente da masculina, Sim, né? sem dúvida. Mulher quer uma sobrancelha mais arqueada, homem já quer uma sobrancelha, requer uma sobrancelha mais retificada. E a gente toma muito cuidado em individualizar, né, tanto formatos de rosto, como também em relação ao gênero, para ter um resultado estético bonito. Hoje eu observo muito essa questão da sobrancelha estereotipada e dos lábios também, preenchimento labial. Nossa, tem pessoas que ficam desfiguradas. E a gente realmente tem que tomar cuidado com isso, por isso que eu não gosto tanto do termo harmonização, porque as pacientes chegam tanto no consultório, doutora, fulana tá muito harmonizada, né? E aí muito harmonizada como se realmente não fosse algo legal. Quando a gente vai preencher lábio, já que você tocou no assunto, o lábio muitas pacientes desejam fazer e tem às vezes medo. Mas a gente usa o preenchimento labial, eu faço o meu também anualmente, eu até gosto do volume do meu lábio, mas faço porque com o processo de envelhecimento, não é só a pele que envelhece, o lábio vai ficando mais fino, mais murchinho. Então o ácido hialurônico, ele promove, vamos dizer assim, um rejuvenescimento labial. Agora, se o paciente deseja aumentar, ou a gente leva em consideração a proporção do tamanho do lábio em relação ao rosto, porque na verdade o que traz muita beleza é proporção. E aí o preenchimento labial, ele melhora em relação ao rejuvenescimento, porque hidrata, pode ajudar a definir um contorno, mas sem deixar aquele bico de pato. O preenchimento labial pode me ajudar a melhorar esse cantinho que às vezes vai caindo com o tempo, que a gente chama de sorriso triste. Verdade. E ele pode também ser um auxiliar na prevenção dos códigos de barras, que são aquelas ruguinhas em torno dos lábios que a gente vai falando, vai fazendo biquinho, né? E às vezes a mulher vai ficando mais madura, vai colocando um batom e essa ruguinha passa a incomodar. Então, o preenchimento labial, ele também pode ser um auxiliar nesse processo de rejuvenescimento. E às vezes a paciente tem um lábio bonito e aí diz, doutora, eu queria dar uma hidratada, queria melhorar. E a gente consegue fazer isso sem exageros, realmente levando em consideração o desejo da paciente. E hoje a gente tem ácidos hialurônicos que são muito delicados, porque a região realmente pede uma delicadeza para não ficar aquela boca dura, muito marcada, que realmente a pessoa olha e fala, nossa, tá muito harmonizada, tá exagerada, né? E a gente tem hoje realmente produtos de muita qualidade que conseguem oferecer isso sem grandes modificações, mas que trazem um rejuvenescimento para a região, nessa região toda, tanto labial como no entorno do lábio. E a gente costuma ver, doutora, muito ultimamente na mídia, batendo em cima desses casos que são desastrosos de harmonização facial. O que é que você indica quando a pessoa resolve procurar um médico, um profissional para fazer uma harmonização facial? Como fazer essa escolha assertiva de um bom profissional? Importante isso que a Eveline falou, porque eu acho que a gente, como paciente, como pessoa, a gente tem que escolher muito quem vai cuidar da gente. Primeiro que você tem que ter empatia pelo profissional, né? Eu oriento realmente um médico para fazer esses procedimentos, dermatologistas, cirurgiões plásticos. E aí existe assim, uma indicação, pode ter sido alguém que já foi, né, uma referência realmente sua pessoal, mas se a gente for procurar meio por isso nas cegas, vamos dizer assim, procure alguém que tenha CRM, procure um médico que tenha um registro, um RQE, que a gente fala que é registro de qualificação de especialidade. Mas, de fato, eu acho que tem que ser alguém que você confie,
E de preferência alguém que realmente você tem uma indicação, seja de um familiar, de um amigo que foi e gostou. Porque eu sempre falo que é o nosso rosto e a nossa saúde. Quando dá tudo certo, né? Assim, vamos dizer, a maior intercorrência que você tem é não gostar do procedimento, ele pode ser revertido. Mas os procedimentos, eles têm um potencial também de complicações. Ah, o médico pode ter complicação, dermatologista ou cirurgião plástico? Sim, ou outro profissional que faça. Eu não estou falando muito dos médicos, porque são os meus amigos que eu conheço que façam, que eu indico também, além de mim. Mas se você tiver alguma complicação, quem vai resolver? E se a pessoa que está cuidando da minha pele, que está fazendo a minha harmonização, se eu tiver alguma intercorrência, a gente tem que evitá-las, né? Mas se tiver alguma intercorrência, quem vai resolver? Porque é questão de saúde mesmo. É questão de saúde, é importante alertar a população sobre isso. Isso, a gente vê na região, né? A gente vê na região, verdade. Muita coisa. Na minha área, eu costumo dizer, você quer procurar uma boa profissional, você busca no Google e vai ver se ela é associada à Associação Internacional dos Consultores de Imagem. Sim. Que aí é um profissional que está atualizado, que tem um credenciamento, que tem um diferencial. Uhum. Então, é muito importante também, principalmente na área da medicina, porque está lidando com a saúde e os resultados podem ser desastrosos, como a gente tem visto muitos por aí. Isso, exatamente. Às vezes a gente vê na mídia, como saiu recentemente em Fantástico, alguns casos, né? Teve uma paciente que perdeu o lábio. E assim, dá uma dor de ver aquilo. Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai de forma inocente, muitas vezes a gente é seduzido na rede social, então alguém posta um antes e depois lá, sedutor, e a gente vê aquilo, a nossa tendência é querer aquilo. E às vezes a gente nem busca maiores informações, simplesmente vai, né? Teve um caso recente de fenol, né? Que teve um paciente, claro que eu acompanhei tudo isso na mídia também, como vocês, mas que um paciente chegou a ter um desfecho o pior possível, por exemplo, ir a óbito, e por algo que poderia ter sido evitado, porque qualquer um pode ter complicação, médico também pode ter complicação, mas nós, como quando vamos escolher o profissional, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para reduzir esses riscos. Exatamente, é importante saber fazer a escolha desse profissional. Isso, tomar muito cuidado realmente, gente, com rede social, porque a gente namora na rede social, a gente vê aquele profissional, gosta do conteúdo, se identifica com a pessoa, mas eu acho ainda, apesar da rede social ser muito importante no meu trabalho, no seu e no da maioria das pessoas, mas a gente às vezes tem uma indicação de alguém que de fato foi e que teve bom resultado. E você pode certificar em páginas do CRM, como no site da SBD, que é a Sociedade de Dermatologia, e também tem da cirurgia plástica, para se certificar se aquele profissional é de fato quem ele está falando que é. Isso é muito importante. Doutora, e para essa área da região de olheiras, o que é que pode ser feito para melhorar essa área? Gente, essa região em torno dos olhos, eu sempre falo assim para as pessoas. A gente tá o dia inteiro piscando, movimentando, sorrindo. E a pele daqui é muito fininha, então ela craquela fácil. E nós mulheres acabamos que reclamamos, né? Vai colocar maquiagem craquela e não fica legal. Então hoje a gente classifica a olheira se ela for funda. Às vezes os pacientes vão ficando com essa região muito, muito funda mesmo. O ácido hialurônico pode ser utilizado para preencher a área e melhorar. Se o paciente tem muita flacidez e aquele craqueladinho que incomoda, tanto lasers, PDRN, Skin Booster pode ajudar para melhorar. E o paciente pode ter também uma olheira escura, que aí tem um depósito de melanina na pele e a gente usa clareadores em casa ou lasers para remover esse excesso de pigmento. Aí a gente tem que classificar e realmente dar um diagnóstico do que o paciente se reclama. Porque às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu tenho olheira. E a gente, quando tem olheira, o que é que acontece? Dá um aspecto de cansaço, né? E ninguém quer passar aquela imagem de cansaço. É verdade, isso é muito importante. E aí, eu mando um abraço para quem está nos acompanhando, a Larissa Alencar, a Vanessa Alencar, o Geraldo Souza, todo o pessoal que está aí acompanhando a gente, sintam-se abraçados. Um beijo bem estiloso no coração de cada um. Doutora, fala um pouco mais sobre essa questão, você colocou aí que a cirurgia dermatológica é um braço da dermatologia. E eu fiquei curiosa. Como é que é isso? Explica melhor para a gente.
A dermatologia é uma especialidade muito ampla, né? Eu falo que é um mundo, a dermatologia é um mundo, então ele engloba tanto as doenças clínicas, né? Que eu também trato muito isso, acne, melasma, queda de cabelo, as micoses, são as doenças mais conhecidas e o beabá do consultório. Mas também tem a parte cirúrgica, que a gente chama de cirurgia dermatológica, que na verdade engloba todos os procedimentos que a gente faz na pele. Então, não só os procedimentos estéticos, que foi o que a gente já falou anteriormente, como também os procedimentos cirúrgicos. Então, quando o paciente, como funciona, por exemplo, uma consulta dermatológica? O paciente vai na clínica, ele vai dizer as suas queixas, os seus anseios, mas eu examino a pele inteira, quem é paciente sabe que eu nunca deixo de ver, inclusive áreas como de costas, áreas cobertas, para a gente ver tanto se não tem alguma doença, numa fase inicial que a gente já possa tratar, ou alguma coisa que o paciente às vezes nem reclamou, como também se tiver alguma doença que precise operar, como retirada, eu vou falar os mais comuns, que é retirada de sinais, de lipoma, que são tumorzinhos de gorduras que aparecem na pele, cistos, que são bolinhas de massa, vamos dizer assim, que os pacientes conhecem. Para tratar câncer de pele, realmente é uma coisa que eu atendo muito, tanto aqui no Juazeiro como no Potengi, Campos Sales, que são regiões que eu também atendo. E a gente faz esse diagnóstico e esse tratamento dessas doenças cirúrgicas, que são aquelas que realmente não resolvem com cremes ou com comprimidos. Entendi. Doutora, e você, no seu consultório, qual é a maior procura hoje? Rejuvenescimento facial. Realmente é o foco maior da clínica, é o rejuvenescimento facial. Bem mais comum mulheres procurarem do que homens, né? Eu acho que a gente realmente tem uma cobrança maior em relação a isso, querendo a gente ou não. Mas a gente também faz a parte de cabelo, que é o diagnóstico de doenças que acometem os cabelos e o couro cabeludo. A gente faz também a parte de cirurgia, como eu já citei. E a gente faz os outros procedimentos, como, por exemplo, tratamentos corporais, que não sejam de rejuvenescimento, como estrias, como celulites, clareamento de virilha, clareamento de axila, que também é muito buscado na clínica. Ah, bom saber. E sobre harmonização facial? Tem alguma coisa hoje que é o top, digamos assim, que a mulherada busca, que você indica? Algo que eu não falei aqui? Eu acho que você falou de quase tudo, Eveline, mas sempre que alguém vai, assim, para melhorar a estética facial, às vezes os pacientes já vêm com as queixas. Ah, doutora, eu tô com ruguinha nessa região e tô com bigode chinês marcado, né, para dizer que tá com flacidez. Hoje eu acho que está muito em alta o inverso do que a gente começou falando sobre a harmonização facial, que é aquela face meio caricaturada. Hoje a gente fala que está muito em alta esse luxo mais quieto, né? Sim, que você olha para a pessoa e diz, nossa, ela tá bem, mas não sabe exatamente o que ela fez. Então eu acho que a busca muito maior, né, o que está mais moderno e o mais em alta hoje é isso de não estar tão marcado. E aí eu sempre falo que tem alguns pilares da beleza que a gente pode intervir quando a gente quer gerenciar essa questão do envelhecimento ou favorecer algum ponto também, porque a gente trata pacientes muito jovens às vezes também. E não é só para rejuvenescer, mas para embelezar. Então eu falo que a gente pode suavizar a ruga, pode melhorar a qualidade de pele, a gente pode usar o preenchimento para valorizar algum traço seu ou corrigir algo que incomoda, como por exemplo um queixo muito pequeno. E a gente também tem a preocupação muito grande com a hidratação da pele. Hidratação, às vezes, que precisa ser injetável, mas também para tratar manchas, poros e cicatrizes. Então, eu falo que a qualidade da pele hoje, realmente, essa preocupação com a qualidade da pele está muito em alta. Ah, isso é muito bom. Que bom que as pessoas acordaram para isso, né? É verdade. Doutora, e os homens, eles buscam também essa questão da harmonização facial, de ter uma pele mais harmônica? Sim. Hoje também o público masculino tem crescido, não só na clínica, como com alguns colegas que eu converso, nos congressos, e a gente tem essa preocupação também de realmente ter esse cuidado, né, com a pele masculina, mas de fato ainda é muito mais a busca realmente das mulheres por esse cuidado. E homem também deve fazer rotina de skincare? Sempre falo, por que não? Eles não merecem uma pele protegida, sim, merecem não ter mancha. Os homens, porque não têm uma pele de mais qualidade. E eu atendo muitos pacientes no consultório, mas ainda assim, é muito menos do que o público feminino. E eu acho que nós mulheres, a gente sofre algumas coisas a mais que os homens, que eu acho que não só a questão
realmente cultural, né? Que, tipo, Isso. mulher, se tiver descuidada com um cabelinho branco, ou tiver com a pelezinha descuidada, a gente fala, nossa, fulana tá envelhecida, fulana tá descuidada. E com os homens, realmente, a gente tem aquela menos preocupação. O homem tá com cabelo branco, charmoso, né? Assim, realmente tem uma mudança. Mas hoje eu acho que essa busca pelos homens, né, de procurarem os procedimentos estéticos tem sido crescente. E em relação à harmonização facial masculina, por exemplo, que o que eles mais buscam é o quê? Um terço inferior, a parte inferior do rosto um pouco mais marcada. Com aquela Nossa. mandíbula com traços um pouco mais marcados. Porque muitas vezes os pacientes têm um rosto até bonito, mas às vezes tem homens que procuram, doutor, eu queria dar mais autoridade para a minha imagem. Então, às vezes, eles têm um rosto muito delicado, um queixo muito pequenininho, ou a mandíbula que não tem marcação nenhuma e um rostinho mais estreito. E, às vezes, dependendo da profissão ou dependendo do posicionamento de imagem, né, também relacionado com você, com posicionamento de imagem, às vezes a gente quer dar um pouco mais de empoderamento a esse homem. Então, em geral, a gente se preocupa com as mesmas coisas que a mulher. Né, pode suavizar a ruga, mas sem deixar o homem de fato parado, sem mexer com o arqueamento de sobrancelhas, melhorar a qualidade da pele também masculina e preencher um pouquinho a região do terço inferior, se houver necessidade, porque aquele rosto um pouco mais marcado às vezes dá mais uma imagem realmente de autoridade. Eu até falo, deixa você mais empoderado. A palavra realmente é empoderado e geralmente é isso que eles buscam no consultório. É isso. Então, trazendo o link aqui para a minha área, doutora, quando se fala de posicionamento de imagem, eu tenho um infoproduto que é o Desafio Posicionamento Lucrativo, onde eu acompanho você por 18 dias. Por 18 dias eu pego na sua mão, você assiste 4 aulas, e aí depois eu faço uma mentoria com você, onde vou trabalhar mentalidade empreendedora, eu vou trabalhar o posicionamento estratégico de imagem, vou trabalhar o seu Instagram como um todo, com técnicas do Instagram, para você ter um posicionamento lucrativo. E aí é claro que a gente não pode dissociar a pele dessa questão da imagem, porque uma boa imagem tem que ter uma boa saúde. Verdade. Então, você que tem interesse nesse desafio posicionamento lucrativo, é só entrar em contato pelo direct e falar comigo para agendar. Você vai deixar seus seguidores doidos para comprar o seu produto, o seu serviço. É verdade, Eveline. Hoje eu falo muito para os pacientes para não ficar com aquela preocupação excessiva como escravo da beleza, mas de fato, quando a gente tem uma imagem de autocuidado, né, não só em relação à saúde, mas em relação às nossas vestimentas, a forma que a gente se comporta, né, os cuidados com os nossos cabelos e as nossas unhas, isso realmente valoriza, né, diante de um cliente. Então, isso tem de fato importância também, vamos dizer pelo lado profissional, né? Faz você se sentir melhor com sua imagem, tem uma importância muito grande. Doutora, chegou aqui uma pergunta da Ruth Uchoa. Quais os primeiros cuidados dermatológicos que uma pessoa deve ter após sofrer queimaduras ou cortes profundos? Primeira coisa, se tiver queimadura, é lavar a região com água corrente e buscar um hospital. Por quê? Primeiro que queimadura realmente é algo que dói muito, né? A gente precisa fazer um analgésico de mais potência para dar um alívio. E em relação à pele, se for uma queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura que deixa mais vermelha a região, hoje tanto a gente tem alguns hidratantes que ajudam a melhorar o desconforto, como cremes reparadores. Não tenho nenhum conflito de interesse com marca nenhuma, mas vou citar Cicaplast, Bepantol Multirestaurador, Cicabio, Cicalfate, são cremes que ajudam a recompor a barreira da pele, para que aquilo resolva de forma mais rápida. E não expor a área ao sol para não ter risco de manchar. Se for queimaduras de segundo grau, que são aquelas que têm bolhas, né, ou mais profundas, precisa de acompanhamento, às vezes com uso de antibióticos e precisa de avaliação médica. Cortes profundos. Cuidados também de ir para a urgência para ver se precisa suturar ou não, para ter aquele cuidado para prevenção de uma cicatriz, né, inestética. E uma das coisas mais importantes é evitar a exposição das áreas traumatizadas. Por quê? Para evitar o escurecimento e melhorar a qualidade da cicatriz. Doutora, e aí, de novo, voltando aqui para a imagem.
pessoas que passaram problemas mais graves de saúde. Vamos lá colocar aqui a questão do Roacutan, que é onde a pessoa... eu falo isso porque já passei. E eu ficava me sentindo assim, um patinho feio, durante o uso do Roacutan. Sim. O que é que se pode fazer durante esse uso do Roacutan? Tem alguma coisa que possa melhorar? Eu acho que eu também sofri com Roacutan, mas sofri pouco. Eu tinha tanta acne que eu queria me livrar daquela situação. Eu acho que eu sofri pouco. Mas assim, quando a gente começa o uso do Roacutan, que você citou, que é a isotretinoína, ele, no início, pode dar uma piora da acne. Então, às vezes, os pacientes estão com a pele muito inflamada, tem muito nódulo, que são aquelas espinhas mais profundas, e às vezes a gente começa o Roacutan, o paciente fica muito pior nas primeiras semanas. Para evitar isso, se for uma acne mais grave, muitas vezes eu até uso antibióticos para dar uma esfriada no processo inflamatório infeccioso. Aí é o tempo que o paciente realiza os exames e aí na volta a gente faz o Roacutan. Mas quando a gente faz, nem todo mundo piora, porque tem muitos pacientes que têm medo. Ah, doutora, eu tenho medo da piora. Eu sempre falo, não é todo mundo que piora, mas se tiver essa fase mais difícil, ter calma, paciência, que dentro de um mês ela deve passar. E aí a gente pode camuflar algumas lesões, se for possível, com protetor com cor, né, uma maquiagem, principalmente em nós mulheres que temos esse aliado. Homens, às vezes, a gente até usa o protetor também com um tonzinho de base para disfarçar. Mas se for um acne mais grave, eu prefiro, às vezes, até usar outro remédio para dar uma melhorada e em seguida entrar com o Roacutan para evitar aquela piora nas primeiras semanas, que não é em todo mundo, como eu falei, mas é comum. Eu vou trazer aqui também um relato meu. Eu fiz um tempo atrás um microagulhamento para deixar a pele mais fina, né? Disfarçar mais essas marcas de acne. E eu tive um efeito terrível. Eu fiquei toda marcada, sangrou muito. Eu tive que fazer laser na lateral aqui do nariz. Como é esse procedimento, doutora? É isso mesmo? Olha, gente, quando eu atendo um paciente com acne, eu já entro com remédio pensando numa cura como o Roacutan, porque um dos grandes problemas é a cicatriz. Quem é dermatologista sabe como é desafiador cicatriz. Então, eu falo que não tem um procedimento melhor para cicatriz. A gente, às vezes, até associa procedimentos. Mas, dentre eles, tem um microagulhamento, que pode ser feito com aquele rolinho, né? Que a gente chama de derma roller, onde a gente anestesia o rosto do paciente. Eu ainda faço esse procedimento raramente, mas ainda faço em algumas situações. Onde a gente anestesia o rosto do paciente, tanto com creme como injetável, para dar conforto. E a gente vai com o rolinho rompendo aquelas traves de fibrose, que puxam nossa pele para baixo, dão aqueles buraquinhos que tanto nos incomoda. Então, o microagulhamento, a gente tem que ter muito cuidado para evitar complicação. E uma delas é o que você falou, o escurecimento da pele. Então, uma forma de prevenir isso é pacientes com pele morena, que tem um risco maior de manchar. A gente pode usar um clareador um mês antes para evitar esse escurecimento e iniciar esse clareador e reiniciar após o procedimento, depois que a pele cicatrizar. Isso evita, por exemplo, uma marcação. Outra coisa, existem hoje os microagulhamentos que são robóticos, que ele já vem acoplado com a plataforma, a gente também tem disponível na clínica, onde a gente escolhe o tamanho da agulha, dependendo da espessura de pele, e ele tem uma vantagem que ele tem uma energia chamada de radiofrequência associada com o microagulhamento. Então, cada vez que a agulha penetra na pele, essa pele aquece a 60 graus e não sangra. Então, as agulhas entram e saem e não sangram. Então, é um tratamento mais moderno e mais confortável. Geralmente, quando a pele é muito marcada, precisa de sessões, mas eu acho que vale realmente mais hoje, porque a gente se preocupa muito em não dar desconforto e, de fato, reduzir o risco de complicações pós-procedimento. Eu imagino que com a alta frequência o resultado deve ser outro mesmo. Isso, a radiofrequência é realmente um aliado, tanto no processo de rejuvenescimento, que a gente também faz microagulhamento para isso, como para o tratamento de cicatrizes. Eu fiz também, doutora, um tratamento onde foi aplicado nessa região de olheira um produto, mas eu passei assim, francamente, uns 10 dias parecendo um urso panda. Você sabe o que foi? Eu não sei lhe explicar. NFC, acho que é isso, NFC, uma sigla assim. Existe o NCTF, não sei se foi exatamente isso Acho que a que gente. O NCTF a gente também usa na clínica. Eu confesso que na olheira eu não tenho o hábito de usar, mas ele tem
ácido hialurônico e tem alguns nutrientes, assim, para a pele, para melhorar a qualidade. Eu gosto muito de usar associado com bioestimuladores injetáveis, como, por exemplo, sem conflito de interesse, o Diamond, o Radiesse. Aí a gente pode associar para melhorar a sustentação facial. Mas a gente não pode usar esses bioestimuladores, os outros que eu citei na área da pálpebra. Então, hoje a gente, no consultório, a gente tem que dar um diagnóstico, né, da situação do paciente em relação à pele, entender o que o paciente, como ele se sente, o que ele tem vontade de fazer. Eu até vou explicando sobre os procedimentos e pergunto sempre, faz sentido para você? Porque existem alguns procedimentos que são excelentes. Por exemplo, para estimular colágeno na área. Mas aí eu deixo o paciente roxo. E nem sempre essa paciente tem uma condição de ficar afastada das atividades. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser acordado antes para não ter, né, nenhuma surpresa desagradável. É claro que qualquer procedimento que seja injetável, que você faça, existe um risco de pegar um vasinho e realmente deixar roxo, mas a gente tem que conversar com o paciente antes dessa possibilidade. Às vezes eu até falo, se tiver na agenda uma viagem ou algo que sua presença seja fundamental, não faça o procedimento nessa semana. E tudo isso tem que ser conversado, porque aí o que está acordado antes geralmente não dá problema. Pois é, foi o que aconteceu comigo. Eu estava com a viagem marcada para São Paulo e viajei ainda com essa região de olheira bem roxa. E aí, se isso acontecer, o que é que eu posso fazer? Existem hoje alguns cremes que você usa para aquela hemoglobina, né, que é o sangue realmente que extravasa nessa região, ela ser degradada de forma mais rápida. Então, existem alguns cremes que a gente faça para isso melhorar de forma mais acelerada e camuflar com maquiagem. E aí você segue a rotina. Isso. Mas a gente tem que orientar, inclusive, em relação a isso com o paciente. Obrigada, doutora. Agora tem uma pergunta aqui da Marcela Alencar. Qual a rotina diária de vocês em relação aos cuidados da pele, do acordar ao final do dia? Vocês são belas e inspiradoras. Muito obrigada. Obrigada, querida. Posso começar? Pode começar. Eu, Ana Carolina, gosto, assim como quase toda dermato, eu gosto de muitos produtos. E a gente realmente tem muita coisa e acaba ganhando muita coisa para testar, né? Então eu acordo, eu já tenho um hábito, eu vou para academia, a primeira coisa que eu faço depois que eu coloco minha roupa e rezo é treinar, eu treino em casa. E aí depois eu lavo meu rosto com um sabonete adequado para o meu tipo de pele, que hoje é uma pele normal, né? E depois que eu passo esse meu sabonete, eu hidrato. E aí eu estou usando hoje um hidratante que chama Cetaphil Antimanchas, também sem conflito de interesse. E eu gosto muito desse hidratante porque ele tem um toque mais seco e aí mantém minha pele hidratada, mas sem ficar pegajosa. Depois eu uso um creme anti-idade, eu estou usando um creme que é da Esdim, que é para clarear manchas e tem ativos também anti-idade, porque eu tenho melasma. Depois eu passo o protetor. Sim, antes do protetor eu uso um creminho na área dos olhos. Então é assim, lava, hidrata, aí depois um creme para a área dos olhos tem que ser um creme específico para essa região, que é uma pele mais sensível. E depois eu coloco o protetor, depois do protetor que eu só uso com cor no dia a dia, porque eu acho que isso facilita muito, né? Eu não uso base para ir trabalhar, eu uso um protetor com cor. E aí depois passo o pó com o protetor, e aí coloco um blush, um batom e vou passar meu dia. Na hora do almoço, geralmente eu reaplico o protetor sem lavar o rosto, não tem essa necessidade. Tem muito paciente que pergunta, doutora, tem que lavar para reaplicar? Não tem. Se você se sente confortável, eu nunca lavo. Eu boto rímel uma vez por dia e não quero lavar. E aí eu reaplico o protetor. Eu sempre oriento o protetor com cor, principalmente, usar aquelas esponjinhas de maquiagem. Eu dou muito às minhas pacientes coloca 2 linhazinhas de protetor, distribui no rosto e vai dando batidinhas. Porque tanto isso distribui melhor o produto, né, para proteger de fato, como esteticamente fica mais agradável, principalmente para aqueles pacientes que têm alguma mancha na pele que deseja cobrir. E aí, de noite eu chego, lavo meu rosto, uso água micelar. Eu gosto muito de água micelar para tirar rímel, resto de células mortas e aquela sujeirinha que a gente sabe que só o sabonete não tira. Depois da água micelar, repito o hidratante e volto a usar o meu creme para melasma. Só que à noite eu uso um creme para melasma que tem um ácido retinóico que não pode ser usado de dia, porque aí ele tem um poder de rejuvenescer e ajuda também na questão do clareamento da pele. Em relação à rotina, o que eu também não posso deixar de falar é a importância do protetor corporal. Então, eu nunca deixo de usar protetor pescoço, colo, antebraços e mão. Mas você usa o protetor corporal? Isso. No pescoço e colo? Não é o mesmo facial? Não, eu uso um corporal. Ana, eu posso usar o facial?
Pode, mas eu gosto muito de um protetor com cor. Aí eu não quero aplicar, às vezes eu tenho uma roupa que pode sujar, manchar, Verdade. então eu prefiro sem cor. Mas, por exemplo, uma paciente que usa uma roupinha de alça e já tem a manchinha no colo, ou ruguinha que queira camuflar, também pode usar o protetor do rosto nessa área, como uma basezinha descendo um pouquinho aqui, que aí cobre alguma manchinha, pode melhorar, também pode. Mas, no geral, nessa região, protetores corporais. Entendi. Olha aí, bom saber. É. Bom, vou falar da minha rotina aqui e se eu estiver errada, a doutora está autorizada a me corrigir. Eu uso um sabonete, começo usando um sabonete, que ele não é para o meu tipo de pele. Porque a última vez que eu fiz uma aplicação de Botox, a profissional me falou que eu não devo usar um sabonete para pele oleosa, que no caso é a minha, que eu devo usar um sabonete neutro. Então, eu uso um sabonete neutro, uso hidratante, uso creme específico para a área dos olhos e agora eu estou usando um filtro solar que eu também só uso com cor, que facilita para não ter que estar maquiada todo o tempo. Isso. E aí eu uso um que é em bastão. E eu estou gostando muito porque ele tem um efeito mate. Sim. Já que a minha pele é oleosa, então ele dá uma segurada maior. Ok. E nada de entidade noturno? Uma vitamina C. Ah, tá. Uma vitamina C. Em relação a, não quero nem criticar, vou dar só meu posicionamento sobre essa Certo. rotina. Fique à vontade. Quando a gente tem pele oleosa, eu gosto realmente dos sabonetes que desengorduram um pouco mais. Nossa pele, ela tem um pH ácido. A gente fala que é em torno de 5,6, então não é um pH neutro. Então, assim, em geral, a gente não recomenda sabonetes neutros, mas assim, Olha só. claro que cada caso é um caso e às vezes pode ser que seja uma pele mais sensível ou que tenha uma particularidade que se abra uma exceção. E às vezes eu vejo nos rótulos sabonete neutro, eu fico, nossa, eu não tô entendendo muito em relação ao pH, porque o pH da nossa pele realmente é um pouquinho ácido. Mas assim, cada situação é única e o profissional é que deve realmente avaliar o que pode ter mais benefício para a rotina do seu cliente, do seu paciente. Ah, muito bom saber. Olha aí. Vou deixar aqui um abraço para Nara Rúbia, Loja Pátio Express, Margarida, Francisca Alves, que estão nos acompanhando ao vivo. Ai, que bom. Beijo no coração de vocês. Então, doutora, tem algum tratamento que eu ainda não falei aqui que você acha que é essencial para uma mulher, por exemplo? Vamos lá, colocar mulheres de 40 a mais. Certo. E fora esses tratamentos que a gente citou, que já são vários, né? Bioestimulador, toxina botulínica, os lasers, ultrassom microfocado. Hoje, algo que tem crescido muito na dermatologia são as terapias regenerativas. Que o objetivo dessas terapias é dar mais qualidade à pele, mas promovendo um rejuvenescimento celular. Como é que eles agem? Talvez algumas pessoas que estejam assistindo tenham ouvido falar sobre exossomos, que é uma coisa que a gente vê em todos os últimos congressos, os periódicos da dermatologia. Eles agem facilitando o funcionamento da célula. Quando a gente vai envelhecendo, o que é que acontece? A célula ela já não tem aquela capacidade de fazer as mesmas coisas, né, com maestria, igual ela fazia quando era muito jovem. Então, a produção de melanina às vezes desequilibra, dando mancha, já não consegue produzir colágeno e elastina, por isso que nós vamos ficando mais flácidas. Então, essa terapia regenerativa é como se ela desse uma rejuvenescida na célula. Então, melhora cicatrizes, melhora algumas doenças cutâneas como psoríase, ajuda muito na questão do melasma, do rejuvenescimento facial em si. Então, é algo que tem crescido muito e que a gente tem feito bastante. Os exossomos, geralmente, a gente aplica, a gente abre canais na pele com lasers ou com microagulhamento, e aí a gente aplica essas substâncias que dão uma melhora no funcionamento celular. A exossomos é o mais famoso, mas existem outras terapias regenerativas também, e é um assunto mais recente, que muitas pessoas às vezes não conhecem como Botox, que já está tão popular, né, e quase todo mundo já ouviu falar sobre esse procedimento. Então, os exossomos podem ser aplicados em qualquer região do corpo que a gente queira uma melhoria de qualidade de pele. Tanto para tratamento, vou dar um exemplo, eu gosto muito de fazer para cicatriz de acne, porque melhora o funcionamento celular e ajuda na cicatrização, como gosto também para rejuvenescimento, né, ajudando nessa produção de colágeno. Gosto também para couro cabeludo, para tratar alguns casos de alopécia, principalmente alopécia androgenética, que é uma doença que vai levando a um afinamento do folículo piloso e o paciente vai ficando com pouco cabelo, a região falhada. Então, os exossomos, eles vêm para melhorar esse funcionamento celular e retardar
a doença, que é uma doença progressiva, ou tratar outras quedas de cabelo também. São terapias mais novas. Ah, bom saber. Doutora, e o colágeno para ingerir? A gente sabe que foi um boom, não é? Antes do boom do Botox, o colágeno para ingerir. Mas aí sabe-se que tem colágenos que não funcionam. O que é que você me diz sobre isso? Assunto polêmico. Vamos lá. Sempre tem profissionais que gostam muito de colágeno e outros não. Eu vou dar minha opinião e o que tem na literatura. Na verdade, muitos pacientes, quando querem tomar colágeno oral, o objetivo deles é, doutor, eu quero tratar a flacidez e quero tomar um pozinho branco, né? Eu até brinco com isso. E eu sempre falo a mesma coisa, ó, não é esse pozinho branco que vai salvar a sua pele, não só ele. Mas o colágeno, gente, o oral, né, que tem os peptídeos de colágeno, tem o colágeno verisol, ele é uma proteína, que é uma proteína que realmente tem um direcionamento melhor para a pele. Existem artigos científicos ainda muito pequenos, é por isso que muito profissional critica, mas mostrando que ele pode melhorar a ruguinha em torno dos olhos e melhorar a hidratação da pele. Mas nenhuma publicação fala que colágeno oral vai tratar flacidez, que geralmente é o que as pessoas buscam. Estou flácida, quero tomar colágeno. Mas tem benefício para a pele? Tem. Só em melhorar a hidratação já vale a pena. Mas de uma forma geral, meu modo de prescrever é para aquele paciente que já tem um estilo de vida mais saudável, sabe? Já faz o beabá. Hidrato minha pele, me alimento bem, uso protetor solar, faço no consultório um procedimento para estimular colágeno. E aí o colágeno vem agregar, eu falo que é a cerejinha do bolo. Ele pode agregar nisso aí e ajudar você também a bater sua meta de proteína diária. Geralmente os colágenos, eles também vêm com associações. Então, vem vitamina C, biotina, vem vitamina E, que são antioxidantes e que também são aliados na questão do rejuvenescimento. Mas eu não faço nada, vamos supor, não faço um bioestimulador, não protejo minha pele, como açúcar o dia todo. Ou seja, não toma nenhum cuidado e vai tomar um colágeno. Eu acho que vale a pena? Não. Eu faço, às vezes, uma analogia para as pessoas entenderem melhor, que é como se você quisesse, por exemplo, treinar, hipertrofiar. Não vou treinar e vou tomar whey. Não vai resolver. Não que o whey não tenha benefício para quem não treina, não é isso que eu estou falando. Mas assim, se meu objetivo for hipertrofiar, só o pó vai resolver? Não, você tem que estimular seu corpo treinando. O colágeno, fazendo analogia, o colágeno oral, eu falo que ele me ajuda a produzir colágeno na pele se eu fizer um bioestimulador e se eu já tiver hábitos saudáveis de cuidados com a saúde. Então, ele pode agregar, mas eu não acho fundamental. Vamos dizer assim, a pessoa me deu bom dia e eu vou prescrever e tá lá o colágeno oral. Não, eu acho que são para casos mais selecionados. Então, o colágeno sozinho, ele não vai fazer efeito. Não, não vai. Principalmente se o objetivo for tratar a flacidez, não mesmo. Verdade. E a diferença entre verisol e o que não é verisol? O verisol é uma proteína mais estudada para o colágeno voltado para a pele. E aí, tanto os peptídeos e colágeno, peptan, como o verisol. Aí são os que têm mais estudos científicos, é o que a gente mais prescreve, porque é o que tem mais evidência. Mas, como eu falei, nenhuma evidência clara para tratar a flacidez. É mais para melhorar a hidratação e, como eu falei, pode até ajudar a bater a meta diária de proteína, que aí é o seu nutricionista que vai prescrever a quantidade certa ao longo do dia. Mas o colágeno pode agregar. Entendi. É porque existem outros colágenos que são mais voltados para a articulação, que aí o ortopedista prescreve mais, né? Voltado para as doenças degenerativas das cartilagens, como joelho, as osteoartroses. Que não é o verisol. Não é. Isso é outro tipo. E os fios de sustentação? Os fios de sustentação, existem vários hoje também no mercado, de substâncias diferentes. Eu faço no consultório um fio chamado de PDO, é o que eu mais gosto. E eu falo muitas vezes que fio é cerejinha de bolo também. Geralmente eu não gosto de tratar flacidez começando por fio. Ah, doutora, às vezes os pacientes veem vídeos, né? Às vezes a gente posta ou vê nas redes sociais. Ah, doutora, eu quero dar aquela esticadinha. O fio é uma boa opção? O fio é uma das opções no leque de opções que a gente tem para ajudar no rejuvenescimento. E o fio de sustentação, porque tem outros que não são para sustentação, são só para estimular colágeno, que a gente coloca na pálpebra, por exemplo, que o objetivo é melhorar o craquelado. Eu uso muito nessa região. Mas os fios de sustentação são fios que vêm garrinhas, que a gente aplica na pele e a gente consegue dar uma tracionada para dar uma subidinha e manter essa pele mais firme no lugar. E eles são degradados ao longo do tempo e aquela substância também ajuda no estímulo de colágeno, mais localizado na área do fio.
Mas eles são colocados também com aquela cânula. Isso. Nessa Hoje, região do olho também. na região do olho podem ser colocados com cânula ou com agulha. Na região do rosto, só cânula. Sobrancelha para levantar, pode usar fio também de sustentação, só cânula. Posso fazer no pescoço, numa papada? Também pode. Hoje a gente usa basicamente cânula. Para quem não conhece, cânula é um instrumento compridinho, parece como se fosse uma agulha longa, só que ele tem uma diferença de agulha porque ele tem uma ponta romba, então não tem poder cortante. Ele desliza sob a pele. A gente faz um furinho com a agulha para entrar abaixo da pele e a cânula desliza, trazendo muito mais segurança, menor risco de hematoma e um menor risco de lesar estruturas nobres do rosto, como por exemplo vasos, nervos, trazendo efeitos colaterais e até complicações. Que quando a gente vê aquela aplicação na internet, as pessoas fazendo, Sim. chega, arrepia, né? Isso, é quando a pessoa vai para o consultório, aí muitas vezes eu bato uma cânula na minha mão e falo, olha como ela é muito mais segura que uma agulha. Mas às vezes realmente você vê e diz, doutora, vai colocar essa agulha enorme no meu rosto? Não, não é. Parece É muito mais assustador. seguro. Inclusive, né, quando a gente começa a fazer procedimentos, é muito mais difícil injetar com cânula. Trabalhar com agulha, porque a agulha, imagina, a agulha não tem resistência nenhuma, então onde eu quiser colocar a agulha, ela vai fácil, mas aí também furar vasos, nervos, né, e ter o risco de complicação é muito maior. Cânula é mais difícil de trabalhar, mas com certeza traz muito mais segurança. Mais segurança. Isso, que hoje é uma prioridade. Eu sempre explico muito que a gente quer ficar bem, mas a gente tem que tomar cuidado quem a gente escolhe para cuidar da gente, isso vale para tudo, não estou falando exclusivamente da dermatologia. E a gente quer resultados positivos, mas eu acho que uma preocupação que eu tenho como médica e a gente tem que ter como paciente como um todo, é que riscos isso tem. Às vezes ter ciência das possibilidades de complicação e geralmente os pacientes nem perguntam sobre isso. A gente na clínica tem uma rotina de oferecer termos, né? Todos os procedimentos têm um termo que o paciente assina antes, para dar ciência dos riscos e às vezes eles não perguntam nada, mas a gente precisa orientar que todo procedimento existe algum risco e nossa preocupação maior hoje não é só dar um resultado muito legal, mas também o que tem maior segurança hoje. Por exemplo, preenchimento. Muita gente vai com aquela ruga funda, não fez botox cedo, e às vezes quer fazer preenchimento da área. Ainda tem algumas pessoas que fazem, mas, por exemplo, é uma área de muito risco, e a literatura até descreve alguns casos de cegueira. Eu, por exemplo, não acho que vale a pena, né? Mesmo sendo raro, mas é muito raro acontecer. Mas um caso que aconteça, eu acho que destrói a vida da pessoa e do profissional. Então, realmente, assim, essas coisas que têm um risco muito maior, eu opto por não fazer. Então, quem tem essa ruguinha profunda, dependendo do estado da pele, não é aconselhável fazer. Isso, não preenchimento, né? A gente faz botox sempre para evitar que piore. O botox resolve. Isso. Sempre resolve? Não. O botox, ele resolve, vamos dizer assim, 100% ruga dinâmica. O que é ruga dinâmica? Quando eu faço carinha de raiva, aparece. Se eu relaxar, some. Então, o botox promove um relaxamento. Só que, às vezes, de tanta nossa pele enrugar ao longo dos anos, né, sem fazer botox, vai criando um vinco. E essa ruguinha do bravo, a gente chama de ruguinha do zangado, ou ruga do 11, ela é uma ruga que, às vezes, os pacientes fazem tanto e eles não fazem botox precocemente, e aí fica muito marcado. Aí a gente tem outras possibilidades de tratar, como, por exemplo, o fio de PDO. Hoje, os fios, eles têm alguns que são em mola. Eles parecem, de fato, uma molinha. A gente faz um furinho na pele, coloca aquela molinha ali, porque não tem risco de ir pro olho. E aquela molinha fica lá para estimular colágeno e suavizar essa marca da pele. O botox no músculo, para não contrair. E o fiozinho como se fosse fazer um preenchimento. Mas aí o fio não tem risco de migrar pro olho. Aí é super seguro. Interessante, doutora. Isso é na glabela? Isso, na região da glabela, que é essa região no meio das sobrancelhas. E essa molinha fica por quanto tempo? 1 ano, em média. A maioria dos fios fica em torno de 1 ano. E sempre que a gente vai fazer procedimento, também tem essa discussão, né? A gente tem que explicar para o paciente quanto tempo dura, quanto tempo aquilo vai sair, para ele voltar para repetir, se ele gostar do resultado. E também para ele saber, né, do investimento. Botox em geral 2 vezes no ano, mesmo que não dure 6 meses, porque de fato não dura 6 meses, né, hoje. Porque está vindo uma toxina nova, ainda não tem no Brasil, mas tem uma previsão para o 2º semestre, que é uma toxina da Galderma, né, que é o mesmo fabricante do Dysport, que é o que eu uso hoje, e uma toxina que tem uma proposta de durar mais, chegando até 9 meses, né, mas enquanto não chega, então a gente explica de uma forma geral, o paciente faz botox 2, 3 vezes no ano, bioestimulador
uma vez no ano, estimular colágeno aqui uma vez no ano, preencher uma glabela geralmente uma vez no ano. E a gente vai explicando a durabilidade de cada um para a pessoa se organizar, né? E no caso dessa molinha, que ela fica por esse tempo, o organismo absorve ou ela tem que ser retirada? Não, que é outra pergunta importante. Todos os procedimentos, pelo menos que eu realizo no consultório hoje, ele tem todas as substâncias que eu injeto, na minha opinião, elas têm que ser reabsorvíveis. Por quê? Mesmo que você diga, doutora, mas eu queria que durasse mais, mas as coisas, se tiver complicação, aí a gente vai ter que tirar aquele produto, nem tudo é fácil tirar. Então, essa molinha de fio, o organismo absorve. Então, em geral, com uma vez no ano, você vai atrás da molinha, não tem mais, né? O organismo absorveu. E por que é que eu falo também desses procedimentos que são mais seguros do que o organismo absorve? Primeiro que se você se arrepender, vai sair. Complicou, vai sair. E também porque hoje tem um procedimento que muita gente ainda fala que é o PMMA, né, que você também pode colocar no rosto, quer dizer, antes colocava, hoje não mais, não tem indicação, mas ainda muitas pessoas usam para fazer preenchimento no rosto e até mesmo na região corporal. E eles não saem, e pelo fato deles não saírem, o risco de o organismo, vamos dizer assim, estranhar aquele produto é muito maior, e a dificuldade para retirar também é muito grande. Então, todos os procedimentos que hoje eu indico são procedimentos que o nosso organismo vai absorver. Então, doutora, aquele aspecto que fica assim, um buraquinho na face, por exemplo. Que aqui vai ficando fundo? Sim, que vai ficando fundo. Muitas vezes que é o ideal para fazer nesse caso? Muitas vezes a gente precisa, na verdade, todas as vezes, a gente precisa realmente examinar e ver, porque quando a gente vai envelhecendo, eu vou falar muito mais do rosto feminino, porque é para a maioria. A gente vai perdendo, por exemplo, essa curvinha aqui de osso, que quem faz isso é estrógeno, a gente chama de curva de Oddi. O nosso rosto vai achatando aqui. E a gente vai, muitas vezes, acumulando gordura em algumas regiões do rosto. Os ligamentos e o músculo vão ficando flácidos, não é só a pele. Na verdade, toda a estrutura facial, ela vai mudando ao longo do tempo. E aí, quando vai ficando fundo, em geral, o que é que a gente tenta? Dar uma levantadinha aqui, né, com bioestimulador para dar sustentação. E o ácido hialurônico como refinamento, às vezes, para as regiões mais retificadas, para dar essa curvinha que a gente vai perdendo com o tempo. Tomando cuidado para não ter exagero e não ficar com aquela bochecha tão marcada, que aí já não fica tão legal. Mas, de uma forma geral, é estimular colágeno e preencher em pontos estratégicos para sustentar. Quando você fala dessa bochecha marcada, é aquele efeito que deixa a mulher mais um estereótipo masculino? Não é nem masculino. Às vezes, eu até falo meio caricaturado. Às vezes você vê uma mandíbula extremamente marcada, ou mandíbula não, perdão, malaizigoma, a gente chama de zigomática essa área. Isso aqui a gente realmente gosta mais marcado em mulher, tanto que a gente usa iluminador, blush, a gente valoriza muito o terço médio contorno, feminino. né? Isso, o contorno para marcar a região. Sim. Mas eu falo sem excessos. Mas a gente usa muito ácido hialurônico para sustentar. Só que às vezes a gente vê muito volume aqui, o paciente fica meio, eu falei mais aquele aspecto fofão, que parece que o paciente engorda, fica com o rosto muito marcado, e isso foi o que fez, por exemplo, algumas influenciadoras, eu vou falar porque foi em rede social, né, Sheila Carvalho tirou o preenchimento do rosto, é mais aquela preocupação com aquela bochecha, o excesso, a Graciele Barbosa, eu acho que é assim o nome dela, ela também tirou alguns preenchimentos, porque o cuidado é uma linha tênue, às vezes, para você não ter o excesso, e não ficar muito marcado e caricaturado ou dar um aspecto de rosto fofão, gordo, cheio. É mais nesse sentido. Bem quadrado, né? Sim, e volumoso, né? Assim, muito volume de ácido hialurônico, porque o que é que acontece? Tem muitas pessoas, por exemplo, que tem muita flacidez. E aí faz um bioestimulador, melhora, mas doutora, eu queria puxar, e aí começa a preencher. Um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de preenchimento aqui. Porque existem alguns lugares que realmente a gente faz para sustentar. Região malaizigomática, têmpora, mandíbula, um pouquinho no queixo, um pouquinho aqui. Mas com esse pouquinho, às vezes realmente ultrapassa e o paciente, às vezes você vê algumas pessoas mais volumosas. E aí evitar isso. Eu me referi mais a isso, esse excesso de ácido hialurônico que dá um aspecto inestético. Ah, entendi. E você citou aí alguns casos de famosas que retiraram. Isso. É fácil retirar? Como é esse procedimento?
Não é tão fácil tirar. Existe o ácido hialurônico, ele tem um antídoto, vamos dizer assim, que chama-se hialuronidase, que na verdade é uma enzima que você pode colocar no local para degradar esse ácido hialurônico e ele sair. Só que dependendo do volume que se faça no rosto, né, ou na região que você vai tratar, você pode precisar de volumes também maiores de hialuronidase. Não é tão fácil degradar volumes grandes de ácido hialurônico, mas é possível, né? Essas influenciadoras tiraram e o resultado ficou muito bom. Mas a gente tem que ter sempre hialuronidase no consultório, nós médicos, porque se tiver uma complicação, ou tipo, preenchi num canto e migrou para onde não deveria, ninguém está livre. E aí você vai com ácido hialurônico de forma rápida para tirar a substância de onde não deveria ter ido. É mais para resolver possibilidade de intercorrência. Mas se você fizer no volume do rosto todo, demora um pouco mais a tirar, mas é possível. Não é tão facilzinho, mas é possível. No lábio consegue tirar? Isso, consegue. Qualquer região que você tenha tratado, às vezes eu vejo pacientes, doutora, eu preenchi a olheira, às vezes até em outros lugares, aí chega, doutora, formou uma bolsinha aqui. Às vezes porque foi um volume maior ou preencheu superficial. Porque quando a gente preenche com ácido hialurônico na olheira funda, a gente coloca bem rente do osso, embaixo do músculo. Tem pele, músculo e osso. Só que aqui é tudo muito fininho. Então, às vezes, marca e forma bolsinha. Aí o ácido hialurônico a gente injeta aí e tira com uma certa facilidade. Aí serve para isso também. Essa substância vai servir também no caso de um botox, digamos, aplicou errado. Sim. A pessoa fez um procedimento em outro lugar e deu errado. E ela chega para você para corrigir. Não. Aí o botox não sai. Não sai. Fez um botox e teve uma só. complicação, uma pálpebra caiu, ficou muito congelado. Existem outras substâncias que você pode usar, mas não é nem para tirar o efeito do botox. É como se fosse para ajudar em pálpebra caída, por exemplo. Mas existem também tecnologias que você pode usar que encurta a vida útil do botox. Então, radiofrequência, por exemplo, pode ser feita, aquece muito a região, e botox é termolábio. Então, quanto mais você aquece, ele vai saindo um pouco mais rápido e a gente vai estimulando também a movimentação da área. Mas não tem um antídoto. O botox não tem um antídoto, como, por exemplo, o ácido hialurônico tem. Não é igual. A vantagem é que o botox dura muito menos, né? E aí o risco de complicações com botox em relação ao ácido hialurônico é muito menor. Então, se ficou muito congelado, por exemplo, espera que vai passar. Se você movimentar muita área, né? Para pacientes que treinam, por exemplo, acaba movimentando muita área, aí sai mais rápido. Mas não, a gente não tem um antídoto assim. Coloquei, o botox saiu. Não. E o retorno, doutora? Que sempre pedem para fazer um retorno. Do 15 botox? dias depois do botox. Uhum. Isso é para esses casos em que pode ter ficado, digamos, um olho mais arqueado. Isso. É isso? A toxina botulínica, em geral, ela começa o efeito com 2, 3 dias. Esse efeito é progressivo até 2 semanas, por isso que a gente pede para voltar nesse tempo, que é como se dissesse assim, você tem um máximo de ação da toxina. E aí, às vezes acontece de ficar uma sobrancelha um pouco mais alta que outra, ou então o paciente ainda diz, eu queria que parasse um pouquinho mais, ainda estou sorrindo e está enrugando, então a gente pode fazer o que a gente chama de complemento, né? Isso pode servir para correção, no caso de arqueamentos, né, que não ficaram legais, mas também vai para aumentar o efeito, se você quiser complementar, caso uma ruguinha ainda esteja incomodando. Aí é importante a revisão. Às vezes no consultório tem pacientes que já se conhecem tanto e a gente já está tão acostumado com a dose para aquela pessoa, que a dose é muito individualizada, que às vezes também eles nem voltam. E se tiver tudo bem, também não precisa voltar. E eu imagino que nesse retorno, uma das coisas que devem solicitar para intensificar mais é a questão da glabela, né? Isso, que porque é uma área que é mais precisa. resistente. Isso, e muitos pacientes, principalmente os homens, têm glabela muito forte. É tanto que a gente, quando pede para o paciente fazer as caretinhas, né, as movimentações, é para a gente avaliar a força muscular, o padrão de contração muscular, para escolher uma dose certa e não ficar na medida. Mas a glabela geralmente é uma área que leva mais toxina, sim. É um músculo mais forte, é verdade. E ainda falando sobre os homens, doutora, você falou que eles fazem o botox no terço inferior, não é isso? Mais preenchimento para marcar a mandíbula. Então não é o botox, é o preenchimento. Não, é o preenchedor, isso. Mas se tiver indicação, claro que a gente faz uma avaliação individualizada, mas o homem valoriza muito mandíbula marcada e um contorno mais largo.
Mulher aqui preenche- geralmente dá mais delicadeza, né, na parte Sim. inferior. A gente quer uma marcação, mas sem deixar quadrado. O homem, a gente quer aquela mandíbula, no geral, mais quadrada. Mas claro que em avaliações individuais para a gente não replicar as pessoas, né? Não deixar todo mundo igual. É verdade. Mas então é o preenchimento com ácido hialurônico. Isso. E eles fazem também o botox no terço superior? Fazem sim. O homem faz. Hoje cada vez mais. A gente toma cuidado, como eu te disse, realmente valorizar os traços masculinos, não deixar muito congelado, e ninguém a gente quer tão congelado. Mas homem também faz botox igual a mulher, né? Em menos proporção, assim, no sentido de eu atendo muito mais mulher do que homem, mas o público masculino está cada vez mais presente, e aí eu acho isso muito legal. Outra coisa que eu acho legal é quando vem os casais, que eu atendo muita mulher. A mulher vai maravilha. primeiro, é o que mais acontece. A mulher vai, doutora, eu vou trazer o meu marido aqui. Olha, E que aí vem legal. os dois se cuidarem. É legal Muito mesmo, bacana. porque eles se apoiam, Se apoiam. né? E eu faço muito isso com meu marido, a gente às vezes faz botox junto, e eu acho muito legal, a gente treina junto, eu até posto, e realmente, de fato, isso acontece todos os dias. Então, assim, esse autocuidado levando pro casal, eu acho bem interessante. Isso é maravilhoso. Eu acho, a gente se Tá aí apoia. apoiando o outro. Isso Muito mesmo. bom. É verdade. Incentivando sempre o outro. Isso, é mais um incentivo mesmo, serve como incentivo, isso é muito bom. É muito bom. Uhum. Doutora, e com relação ainda ao microagulhamento? Para que tipo de pele o microagulhamento vai servir? Só para essa pele que é acneica, que tem cicatriz de acne? Não, o microagulhamento, na verdade, eu gosto muito de um termo que é registrado, que chama IPCA, que é uma indução percutânea de colágeno com agulha, que na verdade é feito com roller, mas é um termo médico. E ele serve, como a própria sigla fala, para estimular colágeno. Então a gente usa, por exemplo, para rejuvenescimento. Então, pacientes às vezes têm uma pele muito marcada, sabe aquelas linhas mais profundas, principalmente pacientes branquinhas que levaram muito sol. Eu gosto do microagulhamento para essas regiões. Gosto de fazer microagulhamento em cicatrizes, não só de acne, como cicatriz traumática, às vezes foi um acidente, porque ele melhora, ele remodela o colágeno, ajuda a dar qualidade àquela pele e melhora essas linhas mais profundas. Mas hoje eu faço muito menos por conta do microagulhamento robótico, porque ele dá mais conforto, tem a radiofrequência associada, não sangra. Aquele microagulhamento com roller às vezes deixa o paciente muito roxo, então às vezes é difícil sair trabalhar, o pós é um pouco mais chatinho. E hoje a gente tem essa preocupação muito de não deixar o paciente ausente das suas atividades, né? Porque nem todo mundo tem tempo de ficar em casa se recuperando de procedimento estético. E aí o roller tem mais esse desconforto. Cuidado que a gente tem que ter é com não fazer em peles muito escuras, porque realmente tem um risco maior de marcar. É possível, mas assim, fazer, mas o risco é maior de deixar mancha. Verdade. Doutora, falamos aqui de mulheres, falamos de homens, mas vamos falar um pouquinho sobre mulheres de terceira idade, porque a gente sabe que a mulher hoje, ela se cuida mais. Verdade. Eu observo que na minha época de adolescência, por exemplo, as mulheres 40 mais, elas tinham outra conduta, elas não se cuidavam muito, pareciam até mais envelhecidas do que a idade que tinham. Hoje não, hoje a gente vê as mulheres na terceira idade se cuidando mais. Tem essa procura dessa faixa etária no seu consultório? Tem, e eu acho também muito legal quando vejo, né? Eu tenho vários pacientes. Esses dias eu atendi uma senhora que ela fez 82 anos e ela foi no consultório dizendo, doutora, eu queria fazer botox para melhorar nas marquinhas de expressão e eu queria dar uma melhorada na qualidade da pele e a gente fez bioestimulador. E eu acho muito interessante porque antes a gente via uma mulher mais madura, eu não vou nem falar de 60, às vezes 45, era uma senhorinha, né? 60 era uma vovozinha. E hoje não, realmente elas têm mais cuidado com a alimentação, praticam mais atividade física. E pelo fato de também estarem envelhecendo mais, pelo fato de estarem vivendo mais, elas têm essa busca também por procedimentos. Ah, entendi. É muito bacana ver que essas pessoas dessa faixa etária estão se cuidando mais. Isso. Aí, em geral, a gente faz estímulo de colágeno e um botox com uma dosezinha pequenininha, para não diminuir a força da testa, não pesar, né? Porque se pesar muito, baixa a sobrancelha e prejudica. Mas eu fico sempre muito feliz quando eu vejo, porque é uma forma da pessoa dizer, olha, eu me preocupo ainda comigo, né? Não tô, tipo, tô velha, não tô mais nem prestando atenção ao meu corpo. E às vezes eu dou até exemplo
exemplos no consultório da minha mãe. Minha mãe já fez vários procedimentos estéticos, hoje ela não faz mais, ela não quer mais fazer. Que legal. Mas ela no início fazia botox, bioestimulador, e era eu que levava, tipo, ia para um curso no início, ai, só mãe, né? Quando eu chegava, eu dizia, mãe, aprendi a fazer isso, a senhora vai ser a primeira. E aí, hoje ela não faz mais procedimento estético, mas ela tem 79 anos, vai fazer agora no final de sexta-feira. E minha mãe cuida muito da saúde em relação à alimentação, ela treina todo dia, ela faz musculação. E eu vejo muita saúde nela, não é uma pessoa que eu chego lá, ela não tá reclamando de dor, não tá reclamando de nada e tem uma pele linda. Que isso está muito relacionado com o autocuidado. Não só com relação a procedimentos, mas o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, que é nosso templo, né? E eu sempre falo isso. É importante a gente cuidar dele, porque se você tem algo velho, vou dizer, eu tenho um carro, ele ficou velho, realmente você pode trocar. Mas o corpo da gente... É verdade. Então, a forma que a gente, o que é que a gente dá para engolir, o que é os cuidados que a gente tem em relação à nossa saúde, para a gente manter um corpo, acima de tudo, saudável, isso tem uma importância muito grande, principalmente com a longevidade, né? Aumentando agora, as pessoas envelhecendo e vivendo cada vez mais. Eu vejo isso também na minha área. Na consultoria de imagem, as mulheres dessa faixa etária se cuidam mais, têm uma preocupação maior com a imagem e não estão mais com aquela mentalidade de nessa idade eu não posso usar. O que é maravilhoso, né? Maravilhoso. É maravilhoso, porque eu acho que a idade é um número e você não tem que se limitar. Verdade. O importante é você se cuidar, é você estar bem, é você ter uma boa imagem. É verdade. E tinha coisas, eu não sei que se mudou na sua área, Eveline, que a gente tem assim, tipo, tem mais, sei lá, 50 anos, não pode ter o cabelão, né? Tem que cortar o cabelo. Tinha algumas coisas no passado que eu acho que hoje isso nem existe mais, né? Verdade. As mulheres tinham que manter o cabelo curtinho. Isso, né? como se fosse assim, Podia uma envelhecer. senhora de cabelo grande. Isso. Não, né? Não, hoje não tem mais isso. Isso é maravilhoso. É verdade. Não se encaixar no etarismo. Muito Isso. bom. Que episódio incrível, doutora Ana Carolina. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse suas considerações finais. Primeiro, queria agradecer a Eveline pelo convite, eu fico muito feliz, eu acho que a minha área e a área dela realmente são áreas que se casam, porque todas estão buscando realmente um cuidado pessoal, né, uma preocupação com a imagem, que não é uma vaidade excessiva, é realmente você se sentir bem, olhar para o espelho e ficar feliz com a imagem que você vê. No final, você citou sobre o etarismo, né, e a população está envelhecendo, né, as mulheres estão ficando cada vez mais no mercado de trabalho, as pessoas demoram mais para se aposentar. E eu acho que quando você tem um cuidado com a sua saúde, isso vai refletir na pele. Então, a mensagem principal que eu queria passar é: cuide do seu templo, que seu corpo é seu templo. Então, toma cuidado com a alimentação, treina. Mas eu não gosto. Eu até vai por disciplina, porque isso é importante. E tem esses cuidados de rotina básicos que não precisam ser produtos caros, né? Ter esse mito de que uma rotina de skincare tem que ser algo caro. Às vezes tem produtos que são mais acessíveis e que dão um resultado muito legal. E que também esses cuidados não devem ser complicados. O mais importante é a gente gerenciar a questão do cuidado com a saúde, em relação a dormir, estresse, ansiedade, que hoje é o que a gente vê tanto, e isso também prejudica a pele. E manter aqueles cuidados de rotina indicados para o seu médico, que lhe acompanhe. E é isso, né? Eu fico muito feliz de contribuir um pouquinho mais e tirar essas dúvidas que surgiram ao longo do nosso episódio. Foi uma aula maravilhosa. Imagina. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal de casa também. Muito obrigada. E você, já curtiu, comentou e compartilhou? Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Toda terça, às 19 horas, tem conteúdo exclusivo para você aqui no Estilo Feminino, o podcast da Mulher Moderna. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, estilosas e estilosos!